desenvolver a capacidade de perdoar? É muito fácil você desenvolver a capacidade de ter raiva, de guardar ressentimento, rancor, mágoa. É simples. É uma coisa que parece que bate no peito da gente e não quer sair. Mas a capacidade de perdoar, ela é totalmente diferente. E talvez a pergunta que a gente precise responder hoje é exatamente essa. É possível aprender a perdoar? É possível? Porque as pessoas falam assim, eu até gostaria, mas eu não consigo. Tem coisa que eu não consigo perdoar. Outros dizem, foi forte demais o que aconteceu comigo, eu não consigo perdoar. Ou então, ainda dói, por isso eu não consigo perdoar. Ou se eu perdoar, eu vou estar validando o que a pessoa fez comigo. Então passam todas essas ideias na nossa cabeça e a gente observa que nenhuma dessas frases é uma compreensão correta do que é o perdão. Você só encontra a compreensão correta e como você constrói isso através da palavra de Deus. Por quê? Ninguém nasce sabendo perdoar. Quem concorda, diga amém. Ninguém nasce sabendo amar. Quem concorda, diga amém. A gente ama do jeito mais errado possível, tá? Esse livro que dá origem à série, né, o livro de Gary Chapman, O Amor como Estilo de Vida, ele nos ensina que amar, através daquilo que a Bíblia mostra para nós, é um aprendizado de vida, muito mais do que uma relação. Esse amor, ele desemboca num relacionamento, mas é muito mais do que isso. Então, ninguém nasce sabendo perdoar, ninguém nasce sabendo amar, ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo ler, escrever. Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. E dependendo de como você aprendeu, Deus está querendo mudar muita coisa aí no seu coração. No livro que dá origem a essa série, Gary Chapman, ele diz assim, o perdão não nasce espontaneamente. O perdão não nasce espontaneamente. Ele precisa ser cultivado como um hábito do coração. E começa do jeito mais simples possível, igreja. Às vezes a gente tem que relevar uma palavra, tem que relevar um gesto, uma atitude de alguém, e a gente vai construindo, até que um dia a gente dá conta de perdoar coisas muito fortes que aconteceram conosco. E eu vou mostrar um caminho para vocês que eu espero ajude a construir essa caminhada com Deus que eu falei no início. Fé é olhar para frente, você não sabe o que te espera, mas você sabe que Deus estará lá com você nessa caminhada, ensinando, mostrando, aperfeiçoando. Somos aperfeiçoados através do amor de Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Efésios, ele faz uma recomendação que eu considero uma das mais complexas e difíceis de seguir na Bíblia, porque requer aprendizado. Ele diz assim, antes, ou seja, antes de qualquer coisa, sede uns para com os outros benignos. A gente tem que ser bom. Nós temos que ser bons uns com os outros, compassivos, ter paciência, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí você olha para a sua existência e fala assim, como eu vou viver isso? Olha para esse texto, pastor. Não foram bons comigo, não tiveram paciência comigo e não fui perdoado, ou melhor, é difícil perdoar o que fizeram comigo. Então, como eu vou viver isso aqui? E aí eu vou mostrar para vocês que a maioria das coisas que a gente lê na Bíblia é um aprendizado. A Bíblia, quando a gente diz assim, Jesus transformou a minha vida, significa que você leu a Bíblia, entendeu e colocou em prática. Quando você diz assim, eu hoje sou uma nova criatura, é porque você entendeu o que Deus queria mostrar para você, colocou em prática e hoje vive uma nova vida. Então é sobre isso, ser cristão é sobre isso. É entender que Deus nos ensina praticamente tudo. Quer aprender sobre como conduzir sua vida relacional? A Bíblia ensina. Quer aprender a amar? A Bíblia ensina. Quer ter amor ao próximo, à vida, aos seus sonhos? Quer aprender como criar seus filhos de forma correta? A palavra de Deus ensina, e aquilo que você não entende, o Espírito Santo vai lá e te mostra.
incrível, extraordinário, fantástico, maravilhoso. E aí eu te pergunto, quanto Deus ainda tem que trabalhar em você? Quanto? Quanto Deus ainda precisa moldar você? Quanto Deus ainda precisa mostrar para você? Hoje eu quero olhar apenas para uma coisa que eu considero importante, que é o perdão. E hoje nós não vamos ver o perdão como um sentimento, nós vamos ver o perdão como um aprendizado. Perdoar é um aprendizado que a gente adquire na nossa caminhada com Jesus. Amém? Então eu convido você a uma oração. E eu sei que eu não estou falando para crianças, mas eu posso fazer uma observação? Orar é falar com Deus. Quem crê? Eu creio que quando eu oro, Deus está me ouvindo. E Ele pode dizer, ok, Marco Aurélio, não, Marco Aurélio, ou vou pensar, Marco Aurélio. Ele pode me responder de muitas maneiras, mas uma certeza eu tenho que ter no coração: Deus sempre nos ouve. Ponto. Ele não é obrigado a fazer tudo do jeito que a gente quer, até porque Ele sabe o que é melhor, muito, muito melhor do que nós mesmos poderíamos saber. Então a gente entrega a nossa vida à direção dele. Então vamos orar? Vamos falar com Deus, crendo que Ele está neste lugar, que a presença do Santo Espírito está neste lugar. Pai, obrigado por cuidar tanto de nós. Obrigado por não deixar dúvidas sobre quem o Senhor é e como o Senhor está trabalhando em nossos corações, nas nossas mentes, como o Senhor está nos moldando. Obrigado por ser um Deus que nos leva sempre na direção certa, um Deus cuidadoso, um Deus que nos ensina sobre fidelidade, amor, sobre perdão. Obrigado por ser esse Deus que olha para nós, tem misericórdia de nós e nos guia ao aperfeiçoamento. Pedimos que hoje Tua palavra nos alcance de um jeito especial. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de eu iniciar o primeiro tópico dessa mensagem, deixa eu fazer uma pergunta. Eu soltei um desafio de 7 dias da gentileza pelo Instagram. Eu nem vou perguntar, levanta a mão quem fez, mas se você não fez, essa semana vai ter o desafio 7 dias para você aprender sobre perdão. Então, todo dia lá no Instagram eu vou postar uma tarefinha, um desafio para você aprender a perdoar. Tá ok? Então, amanhã já começa o desafio e a cada culto de quarta-feira nesta série vai ter uma semana do desafio referente àquilo que foi falado. Então, a partir de amanhã, 6 da manhã, já aparece no seu Instagram, no Instagram da igreja. Se você não segue a igreja, é só olhar aí no seu boletim, tá? igrejabatista.fe.go. É só você seguir lá no Instagram e já vai ver lá a logo da nossa igreja. Então vamos lá. Perdão é uma coisa que se aprende. E qual seria a coisa mais primária a se aprender sobre perdão? Com certeza é essa aqui. Que o perdão não começa no outro, ele começa em nós. Na maioria das vezes a gente quer que o outro peça perdão, é ou não é? A gente quer que o outro reconheça que está errado, a gente quer que o outro diga que, na verdade, nos feriu, mas, na verdade, a Bíblia ensina que o perdão não começa no outro, ele começa em nós. E o perdão não é uma aceitação, não significa que você vai aceitar o erro, vai ser conivente com o erro, não. Significa que você está disposto, disposta a relevar isso que te machucou, para que isso não te machuque mais. Que você está com disposição para pensar diferente sobre você e também sobre toda a situação que te aconteceu e não deixar que isso doa no seu coração, na sua existência, para o resto da sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa, a maioria de nós pega nossas dores e trata aqui, ó, com carinho. A gente joga elas para dentro, guarda no coração e vai mantendo ela ali por muito tempo, achando que essa cura depende da ação de quem nos machucou, mas não. Pensa, esses dias eu estava analisando, analise comigo também.
Pense comigo também. E se eu fosse guardar ressentimento de todo mundo que me magoou nessa vida, quem eu seria? Quem você seria? E se você fosse guardar mágoa de todo mundo que te feriu? E se você nunca tivesse colocado isso para fora, se Deus nunca tivesse te ajudado a vencer esse processo, quem você seria hoje? Quem? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma foto minha, que eu não vou mostrar porque eu morro de vergonha, da década de 70, adolescente, magro, dessa finura, com a camisa aberta até aqui, porque era moda naquela época, viu? Roberto Carlos usava, a gente usava também. Uma calçona enorme, um cabelão, um orelhão, um narigão, magro que dava dó. Magro que dava dó. De lá para cá, a única coisa que eu consigo perceber é, eu melhorei muito. Nessa foto eu estou sorrindo. Quando eu tirei foto na minha vida adulta também estava. Você dificilmente vai me encontrar ali na porta de cara amarrada. Sabe por quê? Porque se eu for pegar minha história e for olhar para a minha vida e for falar assim, quer saber? Eu vou viver a partir de tudo que aconteceu comigo e não vou liberar perdão para ninguém, porque foi tudo muito injusto, foi tudo muito ruim, e eu vou guardar tudo isso dentro de mim. Eu jamais poderia estar aqui falando com vocês, talvez eu nem sequer estivesse aqui. Então, isso aqui é importante. Quando pensamos em perdão, nossa atenção normalmente se concentra em quem nos machucou. Esse é o erro. Por que não começa aí? Nós esperamos que a pessoa peça desculpas, mude de atitude, e Jesus vai, o que ele faz? Ele desloca o foco. Olha o que é fé em Jesus. Ele vai e desloca o foco. E ele diz, não, perdão sou eu tratando você primeiro, da dor que você sentiu. Antes mesmo que alguma coisa aconteça, a partir daquela história ou daquela pessoa, sou eu tratando você. É por isso que lá no Evangelho de Lucas, Jesus vira para os seus discípulos, ele diz assim, acautelai-vos, tenham cautela, calma. Se teu irmão pecar contra ti, irmão era uma expressão comum naquela época, porque todos os hebreus, todos os israelitas eram irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Você pode dizer que a pessoa está errada, você não precisa ser conivente. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Mas, pastor, é muito difícil viver isso aqui. É por isso que a gente precisa da fé. É por isso que a gente precisa de valores, de princípios. É por isso que a gente precisa ter essas coisas enraizadas no coração, porque senão essa vida vai passar sobre nós feito uma avalanche. Eu não preciso ter nenhum dom de revelação para saber que todos nós aqui, de alguma maneira, já fomos feridos, magoados, já nos decepcionaram, já nos frustraram. Nós também já causamos isso em outras pessoas. Você é capaz de perceber que você pode ter sido a decepção de alguém, que você pode ter sido a frustração de alguém? E, no entanto, tanto nós precisamos entender sobre perdão por nós, como também por aqueles que, de alguma maneira, nós acabamos ferindo. Tem um escritor chamado Lewis Smith. Ele escreveu um livro sobre perdoar e esquecer. Esse esquecer é uma metáfora, já que a gente não esquece, a gente deixa de sentir dor. E nesse livro tem uma frase que já rodou a internet, as redes sociais, pena que na maioria das vezes não é o nome dele que está lá. Nesse livro, ele diz assim, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Ah, pastor, mas deixa eu lhe falar, doeu demais. Então deixa eu te contar. Vai passar. E você vai começar de novo. E vai dar a volta por cima. E vai reiniciar o aprendizado, o processo. Mas saiba de uma coisa. Nunca se torne prisioneiro, prisioneira da sua dor. Jamais. Nunca.
permita que o outro te fez molde a pessoa que você é ou será. Jamais. É isso que a Bíblia ensina. É por isso que eu estou dizendo que o perdão não começa no outro, ele começa em nós. É por nós. É por nós, é pela nossa saúde, é pelo nosso equilíbrio. Porque sem perdão, muitas pessoas sofrem durante anos por acontecimentos que já terminaram. Eu creio que eu sou muito amado por Deus. Quem crê, diga amém. Eu sou muito amado por Deus e Deus me ensinou que, na verdade, perdão não tem nada a ver com o outro. Perdão tem a ver comigo, com o meu bem-estar, com a minha saúde. Então, eu vou fazer uma outra pergunta antes de partir para o próximo ponto. O que será que impede você de perdoar? O que muitas vezes me impede de perdoar? Passam muitos pensamentos, eu já ouvi tantas coisas, eu até anotei algumas aqui. Às vezes as pessoas elas não perdoam porque elas pensam assim, se eu perdoar, então o outro venceu. Isso pode ser um impedimento. Se eu perdoar, eu estou aprovando o que aconteceu, ou validando o que aconteceu. Ou se eu perdoar, significa que eu vou esquecer? Não. Significa que não vai doer. Ou então tem gente que pensa que perdoar é fraqueza, mas não é. Não é. Na verdade, só os fortes conseguem perdoar verdadeiramente. Só. O que impede você de perdoar? Agora, olha que interessante, eu queria muito que você lesse comigo esse texto. Poucas pessoas não perdoam por maldade. Na maioria das vezes, elas carregam interpretações equivocadas sobre o processo. Eu não posso jamais perdoar. Isso que você está falando está atingindo só você. A minha vida é conversar com pessoas. E eu converso com pessoas que carregam mágoas há 10 anos, 15, 20, 30, 40, uma vida inteira carregando mágoa, ressentimento. E você olha para a vida dessa pessoa e você percebe que muitas coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram porque essa pessoa carregou dentro de si coisas que foram verdadeiras barreiras, não só humanas, emocionais, mas também espirituais no seu próprio desenvolvimento, porque se impediram de perdoar e se esqueceram que perdoar tem a ver com você. A Bíblia ensina que a gente tem que fazer uma limpeza emocional. Isso é interpretação minha, viu, gente? Mas vocês vão amar. A gente tem que fazer uma limpeza espiritual ou uma limpeza emocional. Vamos colocar assim, a Bíblia ensina a gente a fazer uma limpeza emocional. Bora começar? Então, bora. Olha só, esse texto aqui é uma receita, ok? Receita da Bíblia sobre como fazer uma limpeza emocional. O texto de Efésios diz assim, pega aí, toda amargura, indignação, ira, gritaria e blasfemas sejam tiradas dentre vós, bem como toda maldade. Joga isso para fora. Tira isso de você. Vamos pegar de novo? Toda amargura, toda indignação, toda ira, toda gritaria, blasfêmias, sejam tiradas. Bem como toda maldade. Porque às vezes a ofensa dá vontade da gente fazer uma maldade. Às vezes o que aconteceu dá vontade da gente... E eu quero dizer para vocês, guarda o que eu vou dizer, o perdão, ele não elimina a justiça. É por isso que Deus diz assim, a mim, Deus fala, a mim pertence a vingança. Eu que vou retribuir, não é você. Você vai viver. Continua vivendo. Deixa que Deus resolve o processo. O perdão não impede consequências, o perdão não apaga a memória, mas o perdão ele exige uma reconciliação com você mesmo, com você mesma. Ou seja, o perdão faz uma coisa extraordinária. O perdão apenas impede que a ofensa continue governando nossa vida. Eu cheguei, se não me engano, foi em 2024, a pregar um culto inteiro sobre o mal que a ofensa é capaz de causar na mente humana. Porque nós nos ofendemos por muitas coisas. Por termos depositado nossa vida
na vida de outra pessoa, por termos acreditado, por termos corrido atrás, por termos feito e não termos tido o retorno disso. E aí muitas vezes a ofensa ela fica governando a nossa história. E quando a ofensa governa a nossa história, a gente não consegue ir adiante. É por isso que o perdão é tão importante. Anota esse nome aí, eu queria que você pesquisasse, olha o que o pastor está falando. Pesquisa sobre esse autor no chat GPT, Everett Washington, tá? Everett Washington, tá? Pesquisa sobre ele, é um dos maiores pesquisadores cristãos, vai aparecer aqui, sobre perdão. Um dos maiores pesquisadores cristãos sobre perdão, e ele escreveu o seguinte, que a incapacidade de perdoar está fortemente associada ao aumento da ansiedade, da depressão, do estresse crônico e da ruminação mental. Uau! Está escrito isso? Tá, pesquisa sobre esse homem. Fantástico. Pede indicações para o chat GPT de textos dele. Você vai ver que sobriedade, que equilíbrio. Porque a gente precisa, eu estou fazendo uma coisa, a gente precisa voltar a ler. Amém, igreja? Ler Bíblia, ler livros bons. Eu estou voltando a fazer meu atendimento. Eu estou pegando parte da minha biblioteca e estou colocando, eu tenho, se você for no meu escritório, gabinete, consultório, enfim, se você for lá, você vai ver uma mesinha de centro e agora eu estou colocando livros lá em cima. É uma indireta para quem vai falar comigo. Leia. Ai, que título interessante! Hoje eu surpreendi uma pessoa, eu ainda vou mostrar esse livro aqui, tem um livro fantástico escrito por um pastor de uma igreja em Oregon, no Oregon, nos Estados Unidos, e ele falou assim, o título do livro é Como o mal pode ter sido a melhor coisa que aconteceu com você. E é interessante isso, porque ele mostra que às vezes é justamente aí que Deus mais trabalha na gente, que Deus mais nos fortalece e nos prepara para a vida. Então, dito isso, tá? Por que é importante perdoar? Por que é importante você não guardar essa ofensa? Você precisa dar um salto a partir dessa segunda informação e chegar a isto aqui. Perdoar é um processo, não um evento. É um processo, é um aprendizado, como tudo nessa vida. Você não vai acordar um dia de manhã e falar, hoje eu vou perdoar. Não, não é assim. É um processo, é um tratar de Deus, é um aprender, é um agir do Espírito Santo. E aí vai uma outra coisa extraordinária. O agir do Espírito Santo é um agir visível, porque você começa a perceber dentro de você mudanças que antes você julgava ser incapaz de produzir. Você pensou, eu nunca vou mudar nisso, e de repente você está mudando. É isso que dá você ler Bíblia, ter fé e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Ler Bíblia, ter fé e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Vai produzindo esse processo. Perdão não é só um evento. Amor não é só um evento. Paciência não é só um evento. É uma construção. É uma construção e é isso que a Bíblia ensina. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Quem acha aqui que consegue perdoar rapidamente? Levanta a mão. Eu vou abaixar a minha. Estou brincando, gente. Tá? Quem acha que leva mais tempo? Levanta a mão. Quem acha que leva muito tempo, pode só mexer o pé. Ok. A gente não quer expor você, mas é normal. Sabe por quê? Porque o processo do aprendizado é diferente para todo mundo. Algumas pessoas conseguem perdoar rapidamente, outras levam meses, outras anos. Mas todos nós estamos no processo. Todos nós estamos no processo, porque perdoar é essa construção. E quanto mais rápido a gente permite Deus trabalhar, mais rápido a gente aprende. E quanto mais a gente resiste ao Espírito Santo, mais difícil é para a gente aprender. E aí você olha novamente para a Bíblia e vê a Bíblia dizendo assim, vamos lá. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. Olha como é que começa.
não começa dizendo para você perdoar, começa dizendo para você fazer o quê, igreja? Fazer o quê? Nossa, será que seria uma ofensa eu dizer para você virar para o lado e falar assim, eu te suporto? Não, não faça, eu estou só brincando. Mas a gente é diferente, não é? E tem hora que às vezes a atitude do outro nos incomoda. Mas como a gente ama, a gente perdoa, a gente releva, a gente já consegue sobreviver. Nós só conseguimos conviver porque nós, de alguma maneira, aprendemos a perdoar as pessoas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, de novo, o mesmo exemplo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ah, pastor, mas eu sofri tanto. Doeu tanto. E eu quero te dizer o seguinte, pode continuar doendo o mesmo tanto por muito tempo, se você não decidir que isso vai parar hoje, aqui, nesse lugar. Que esse processo se encerra hoje aqui, no seu coração, na sua mente, na sua vida. A lembrança fica, mas a dor passa. Passa. E vai talvez um dos ensinamentos mais profundos desse texto bíblico aqui, que é este aqui. O perdão, ele costuma passar, por favor, grave isso aqui. Passei a tarde pensando como eu ia colocar isso para vocês. O perdão costuma passar por etapas. Primeira, reconhecer a dor, depois aceitar o que aconteceu, depois abandonar a vingança, aquele desejo de... E só assim reconstruir a liberdade emocional. Deu para entender? Eu me fiz entender? Vocês viram como é o processo? Primeiro a gente reconhece que está doendo, depois a gente aceita o que aconteceu, depois a gente abandona qualquer sentimento de vingança, de retaliação, e depois, só assim o Espírito Santo começa a reconstruir a nossa liberdade emocional e a gente se torna a gente de novo. Vocês entenderam? Porque sem perdão nós não somos nós mais. Somos nós e a dor. Mas com o perdão nós voltamos a ser nós mesmos. É uma caminhada. Não é um botão que você aperta e está tudo resolvido. É uma caminhada, é um processo. E ele costuma acontecer assim. Para alguns mais rápido, para outros nem tanto, mas é um processo. Então eu vou voltar na questão que eu levantei lá no início dessa mensagem. É possível aprender a perdoar? É possível? Bom, a resposta bíblica é clara, sim. Não porque nós somos naturalmente bons, não, mas porque Deus transforma o nosso ser em Cristo Jesus. Deus molda a mim e a você. O que seria de nós sem Jesus? O que seria de nós sem Jesus? Eu já disse para vocês que quando eu tenho esse insight a respeito de mim mesmo, às vezes eu gosto de fazer essa reflexão porque eu fico um pouco apreensivo quando eu penso o que seria de mim sem Jesus, aonde eu estaria sem Jesus, o que eu poderia ter me tornado sem Jesus. Às vezes eu penso, então é possível aprender a perdoar? A resposta bíblica é clara, sim, é possível aprender a perdoar. É possível aprender a amar do jeito certo. É possível aprender a ter uma vida plena, apesar das dificuldades e das lutas. É possível encontrar sentido. É possível encontrar vida novamente. É possível. É possível. Agora você vai entender por que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, inclusive, perdoar quem me feriu, quem me ofendeu, quem me magoou. E não necessariamente eu tenho que conviver. É isso que as pessoas não entendem. Eu perdoei por mim. Eu perdoei por mim, eu fiz isso por mim. Já houve momentos em que eu tive que chegar na pessoa e dizer me perdoa? Já. Mas houve momentos em que
O que fizeram contra mim bastou que eu liberasse perdão e pronto, está resolvido. Não precisei nunca mais ver, mas em mim foi resolvido. Eu não carrego mais isso. Eu não carrego mais isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje nós estamos tentando trabalhar isso em nossos corações. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Talvez você tenha ouvido palavras muito duras, ofensas difíceis de digerir, você tenha passado por decepções enormes na sua vida, mas perdão não é sobre o outro, é sobre você. E vou mais além, é sobre você e Deus. É sobre você e Deus. É por isso que Gary Chapman, no seu livro, ele diz: o amor cresce quando repetimos atitudes corretas até que elas se tornem parte da nossa identidade. Tudo cresce se você começa a repetir atitudes corretas. Se você repete atitudes erradas, você vai construir um hábito errado. Mas se você repete atitudes corretas, você constrói algo novo. Eu faço uma coisa que... Isso é meu, tá, pessoal? Vocês não vão encontrar essa fala na Bíblia, que eu chamo de blindagem espiritual. Porque nós somos alvos de ataques todos os dias. O mundo espiritual está aí. Então, o que eu faço? Eu religiosamente tenho os meus horários de oração. Então, eu oro de manhã, eu oro na hora do almoço, eu oro antes de cada atendimento na minha sala, eu oro no final do dia, agradeço a Deus, eu oro aqui com vocês. E eu faço isso, para mim, como uma blindagem espiritual, porque eu não sei de onde vai vir o próximo problema. Alguém aqui sabe me dizer de onde virá o próximo problema? Alguém sabe? Não? Eu espero que essa semana não, ok? Quem está comigo, diga amém. Tomara que essa semana seja boa, o restante de semana, tranquilo. Mas não importa de onde venha, o importante é que você esteja com o seu coração, com a sua mente, pronto para responder a qualquer situação, sem que essa situação transforme você numa coisa que você não é. Eu nunca fui doce, mas eu sou meloso. Eu sou de falar que ama. Eu nunca fui muito gentil, mas eu sou educado. Sei respeitar, sou educado. Eu nunca fui muito paciente, mas tive que aprender a ser paciente. Eu nunca fui muito de ficar... Não sei se vocês já perceberam, Deus pregou uma peça em mim. Eu não sou muito de fazer sala. Tem alguém que também é assim? Que não é muito de fazer sala? Pois é, eu não sou muito de fazer sala, de ficar conversando, e aí, como é que tá? E Deus me colocou para trabalhar conversando o dia inteiro. Não, vocês têm noção do que Deus teve que trabalhar em mim? Se um dia você for me visitar, nós vamos ficar lá assim, então, né? Vai chover hoje, né? Vai. Tal. Parece que eu não tenho muito essa coisa, mas Deus teve que construir. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Perdão também é uma construção. Perdão é uma construção. E sabe por que ele é tão importante? Porque o perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você será depois do que aconteceu. Guarda isso aí. O perdão não vai mudar o que aconteceu, mas vai mudar você depois do que aconteceu. Isso é extraordinário. Você pode ter certeza de uma coisa: ou você vai ser o resultado da maturidade com a qual você lidou com tudo que te aconteceu, ou você vai ser o resultado da dor de tudo que você sentiu depois do que aconteceu. Eu prefiro ser o resultado da maturidade que o Espírito Santo me deu depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu. Porque outras coisas virão. Outras coisas virão. Você tem sonhos? Você vai ter quem não acredita nos seus sonhos. Você tem algo que você quer concretizar? Você vai encontrar resistência em relação a isso. Você quer ser feliz? Felicidade é uma construção. Onde a gente descobre que felicidade não é perfeição. Felicidade é aceitar as imperfeições. Ai, gente, isso tudo é Deus ensinando a gente. O perdão
não é apenas possível, ele pode ser aprendido, cultivado e fortalecido pela graça de Deus e pela prática diária. Amém? Vida cristã é uma prática diária. Culto de quarta e de domingo é só complemento, você pratica em casa, você lê Bíblia em casa também, você ora em casa, você fala com Deus no seu trabalho, onde você estiver, porque vida cristã é uma prática diária, é o que Deus constrói em nós. Não trocaria. Não trocaria por revelação nenhuma, por presente nenhum, por oportunidade nenhuma a vida que Deus me deu até agora. Amo tudo que Deus fez por mim, todos os desafios, pela pessoa que Ele me permitiu ser. Amo isso e sou grato e não mudaria nada também, porque Ele construiu uma coisa em mim que eu quero passar para as pessoas. Então, guarde isso com você. O perdão não é apenas possível, ele pode ser aprendido, cultivado, fortalecido pela graça de Deus e pela prática diária. Então, a partir de amanhã, a gente começa esse processo pelo Instagram. Agora, nós vamos orar. Amém? Depois dessa aula sobre como aprender a perdoar, vamos lá. E você é só entrar lá no YouTube que você vai ver ainda essa semana essa mensagem postada lá. A gente também está fracionando as mensagens para que você possa ouvir várias vezes a parte que você mais gostou. Não esquece de seguir a igreja no YouTube. Eu tenho um pedido para vocês também distribuírem aí os vídeos. Vamos orar? Feche seus olhos. Fala com Deus sobre a sua mágoa, a sua dor, a sensação de que você jogou fora um tempo da sua história, uma sensação de decepção e de frustração, onde você sabe que tudo isso depende de como você vai liberar perdão para essa situação toda na sua vida e aprender a lidar com isso e aprender a tirar maturidade, crescimento e fé, ao invés de só cultivar uma dor. Pai, o Senhor nos conhece, sabe exatamente onde está doendo em cada um de nós e sabe da dificuldade de cada um de nós em perdoar. Mas perdoar é preciso, Senhor. Por isso, que essa Tua palavra permaneça em nós e nos molde, nos faça crescer, que nos dê entendimento e sabedoria no Espírito Santo para lidar com tudo aquilo que nos magoa e nos fere. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.